Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Sinapse ICL. César, boa noite para você, tudo bem? Tudo, boa noite, Robs, boa noite para a nossa comunidade linda. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, porque hoje o papo é com uma das 100 pessoas de ascendência africana mais influentes do mundo. Ela também é promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, é escritora e também um dos nomes cotados pelo Movimento Negro para ocupar uma vaga no STF, vaga da ministra Rosa Weber. Vamos chamar agora, com muito prazer, Lívia Santana Vaz, diretamente de Salvador, na Bahia. Ô, calorzinho bom! Boa noite, seja muito bem-vinda, querida. Boa noite, muito obrigada. Lívia, que prazer te receber, obrigado por aceitar nosso convite. Vamos lá, Rô. Lívia, a gente pode chamar a justiça de justa? A justiça que se apresenta hoje com as lentes do eurocentrismo, do racismo, do colonialismo? Não, definitivamente não. Eu tenho dito que é preciso democratizar a própria justiça. Porque se nós formos olhar a composição do sistema de justiça brasileiro, ele não reflete a diversidade étnico-racial da nossa população. Nós temos que apenas 12,8% da magistratura brasileira é formada de pessoas negras. Se nós trouxermos um olhar interseccional, mulheres negras não chegam a 6% da magistratura brasileira, quando mulheres negras representam o maior segmento social do Brasil, com 28%. Então, não, nós não temos uma justiça justa, na medida em que ela tem visões unilaterais sobre o direito, sobre a liberdade, sobre a igualdade. Então, para que a justiça seja mais justa ou menos injusta, é preciso que ela seja diversa. Não há diversidade sem... não há democracia sem diversidade, né? E essa diversidade precisa vir com equidade. Então, é muito curioso quando, pejorativamente, as pessoas imputam o nome de identitarismo ou de pauta identitária para essa questão da igualdade. Nós não temos uma Constituição ou uma sociedade efetivamente democrática se nós não temos igualdade de oportunidades. Então, não se trata de pauta identitária, pauta de raça, de gênero e outras tantas pautas de grupos socialmente vulnerabilizados ou marginalizados. É uma pauta democrática. Então, o nosso país nunca vivenciou efetivamente uma democracia para todas as pessoas. Nós precisamos construir essa democracia. E se me permite, Lívia, porque assim, pauta identitária não é a exceção, é a regra. Você concorda comigo? Concordo, e eu te diria que existe uma pauta identitária que é a pauta identitária eurocentrista. Essa é uma pauta identitária, se é pra gente falar disso. Então, em alguma medida, existe uma pauta identitária que tenta manter o controle societário, te dizendo que homens brancos, heterossexuais, devem ter o controle dos meios fundamentais de produção, de mídias hegemônicas, do sistema judiciário, enfim, de todas as instâncias de fato decisórias. Então a pauta identitária é a pauta vigente. Ótimo ponto. Acontece esse é o ponto. Hoje. É isso, né? Eu costumo dizer isso também. Na verdade, homens brancos também têm identidade racial e de gênero. São homens brancos. Portanto, se a gente tiver que classificar algum grupo como identitário ou mais identitário no nosso país, serão os homens brancos, que se mantêm há séculos no poder hegemônico nesse país, né? E que esse poder hegemônico, esse privilégio branco, se dá às custas de uma opressão histórica de outros grupos sociais. Concordo perfeitamente. Vocês sabem que tem um escritor, acho que eu já disse isso aqui no Sinapse, franco-argelino, o Albert Camus, que ele diz o seguinte, que um romance nada mais é do que uma filosofia organizada em imagens. E se você está trabalhando com um bom romance, se você está lendo um bom romance, essa filosofia ela passa de forma incólume nas próprias imagens, entende? Porque você não percebe que tem uma filosofia em jogo. O que Lívia está colocando e que eu concordo, por que não se discute que existe uma pauta identitária quando homens brancos e heterossexuais se articulam no sentido de fazer a manutenção das suas propriedades? Porque ela está tão bem estruturada que ela passa incólume. Você não percebe, ela já é aceita como uma espécie de normal, né? Exato, ela é normatizada. Normatizada. Exatamente. Agora,
Fala, querida, você quer comentar, Na Lívia? verdade, o racismo, um dos efeitos mais perversos do racismo é naturalizar ausências de um lado e naturalizar a presença hegemônica de outro lado. Quando Perfeito. você fala em filosofia e imagem, eu gostaria de lembrar aqui as galerias de fotos de presidência de tribunais, por exemplo, ou de OABs, de sedes das OABs no Brasil. Sim. Quase que invariavelmente temos apenas homens brancos. E aí a discussão filosófica que se coloca é: apenas homens brancos merecem esse espaço, esse destaque? Nós precisamos, de fato, discutir no Brasil a meritocracia. Porque o princípio meritocrático ele surge no Estado liberal para afastar privilégios. Mas o modo como nós estamos usando na nossa sociedade a meritocracia está, na verdade, mantendo privilégios. Mantendo-se, está sendo um pretexto para a manutenção do status quo. Então, se nós pensarmos em termos de dados, inclusive, eu trago uma pesquisa importantíssima da OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que vai deixar muito evidente aqui, é de 2018 a pesquisa, se chama Elevador Social Quebrado. Por que esse nome? Porque numa sociedade justa, dita democrática, meritocrática, o normal é que as pessoas ascendam e descendam socialmente. A mobilidade social é a lógica de uma sociedade justa. Porém, o Brasil tem a segunda pior colocação do mundo. Perde apenas para a Colômbia, porque no Brasil nós precisamos de 9 gerações para que pessoas que compõem os 10% mais pobres da sociedade brasileira alcancem a renda média. Há 9 gerações nós estávamos em pleno regime escravocrata. Então as famílias negras, as pessoas negras não tiveram de onde tirar a base econômica para ascender socialmente. Não é à toa que nós não conhecemos, eu não conheço nenhuma família negra cujos avós têm nível superior. Né? Eu sequer conheço a minha quarta geração, terceira e quarta geração. Só conheço até os meus avós. Então, de fato, nós precisamos discutir a meritocracia e contextualizá-la sob pena de pensarmos que as pessoas que estão historicamente no topo dessa pirâmide social, ou seja, homens brancos, merecem o seu sucesso. E nós, mulheres negras, que estamos secularmente na base da pirâmide, recebendo inclusive a menor renda média mensal para realizar as mesmas atividades que outros grupos sociais, merecemos o fracasso. E eu não posso concordar com isso, nós não podemos concordar com isso. De maneira alguma, Lívia. Essa era a programação social que a gente estava conversando, por exemplo, com o Sagat B, que ele deu conta desse processo. É exatamente isso que a gente está tratando. E, Lívia, e surgem diferentes movimentos ao redor do mundo, como, por exemplo, teoria crítica da raça. Eu tenho amigos que falam disso nos Estados Unidos e aqui. Eu gostaria de ouvir como é que você sente no nosso ordenamento jurídico, no nosso contexto doméstico, existem movimentos se organizando com força nesse sentido para promover coisas análogas ao que propõe a teoria crítica da raça, por exemplo? Como é que se avalia isso? Sim, o movimento negro, os movimentos negros no Brasil sempre estiveram propondo ações concretas, políticas públicas concretas baseadas na teoria crítica da raça. Porém, é preciso ter vontade política. As pessoas negras não estão ocupando os cargos políticos para poderem decidir. Então, é justamente sobre isso a democracia. Quando nós temos uma democracia, determinados grupos sociais não são impedidos, seja economicamente, historicamente, né, politicamente, de acessar esses espaços decisórios. E no Brasil isso acontece com pessoas negras, acontece com pessoas indígenas. São grupos que não estão autorizados a acessar espaços decisórios e, portanto, se tornam objeto de política pública, objeto de pesquisa e eu diria que até objeto de decisão judicial. Então, é fundamental que nós tenhamos ações afirmativas, políticas públicas, para que todos os grupos sociais possam estar representados nesses espaços decisórios, possam se sentir parte, de fato, da sociedade brasileira. Lívia, você foi a primeira da sua família a seguir a carreira jurídica? E já vou emendar outra pergunta. Sempre foi o seu sonho fazer direito ou você pensava em uma outra Lívia, hein? Uma outra Lívia, completamente diferente. Talvez uma Lívia que estivesse do lado de vocês aí. Eu queria seguir a carreira de jornalismo. Eu brinco que eu sou uma jornalista frustrada. E isso é importante, essa história é importante de ser contada, porque o racismo ele acaba determinando nossas escolhas de vida. Me lembro como se fosse hoje da conversa que eu tive com meu pai aos 17 anos, quando ele me chama num canto da sala para saber justamente qual era a minha intenção, qual era a carreira que eu queria seguir. E eu respondi prontamente jornalismo. E ele me devolveu com uma pergunta: mas você já viu algum jornalista negra na televisão? O jornalismo era um sonho até então,
Mas, a partir daquele momento, se tornou algo improvável diante da ausência mesmo de referências. Então, essas referências são importantes para que todas as crianças possam se enxergar, possam saber que também podem, né, seguir qualquer carreira. Então, o racismo ele nos limita, ele ignora talentos, ele destrói sonhos. Né? Então, é preciso que a gente realmente discuta com muita seriedade esse tema, porque cria-se fragmentos, né? São fragmentos nas subjetividades das crianças negras. As crianças negras no Brasil são obrigadas a conviver com o racismo, a enfrentar o racismo sem sequer saber nominá-lo ainda na primeira infância. Eu sempre ouço essa pergunta: quando você se descobriu negra? Eu, particularmente, não tive tempo de me descobrir negra. Eu fui acusada de ser negra aos 5 anos. Eu nem sabia o que era ser negra, porque as minhas famílias são negras. Então, essa marginalização, esse sentimento de inferioridade, de subalternização, que ainda hoje nós vimos nos livros didáticos, a representação do negro no livro didático, de acordo com o estudo da professora Ana Célia, é esse. As crianças são colocadas como subalternizadas, ignorantes, sujas, feias e animalizadas. Então, isso cria nessas crianças um sentimento de autorrejeição. Se o livro didático, que deveria me formar, diz que aquilo que eu sou, o que eu sou, é ruim, é feio, é subalterno, eu não quero ser quem eu sou e eu vou me auto-rejeitar e vou rejeitar quem é semelhante a mim. Isso me lembra muito o discurso de Malcolm X, quando ele pergunta: quem lhe ensinou a se odiar? Quem lhe ensinou a odiar a cor da sua pele, a odiar os seus cabelos, o seu nariz, a sua boca, mas a odiar tanto que você se odeia e odeia a sua comunidade? Então é preciso promover no Brasil uma educação antirracista. E essa educação antirracista não é só sobre crianças negras, é sobre crianças brancas entenderem que não são o centro do mundo. Né? Tem uma frase muito importante da Sojourner Truth, que foi uma mulher negra escravizada nos Estados Unidos, que em 1851 teve a chance de discursar na Convenção pelos Direitos das Mulheres em Akron, Ohio, e ela faz a seguinte pergunta ao fim do discurso dela: se o meu copo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida? Essa frase é sobre democracia, é sobre justiça distributiva, é sobre igualdade. Maravilhoso. O que você responderia para essa pergunta? Eu sempre digo que a branquitude no Brasil, e aqui é importante esclarecer, branquitude não é uma escolha. Branquitude é uma posição social de privilégio. A branquitude no Brasil prefere ver transbordar o seu copo do que permitir que os grupos sociais vulnerabilizados preencham sua medida. É isso que acontece. Né? Porque se nós queremos, de fato, uma sociedade democrática, alguém vai precisar perder nessa equação. Mas não é perder direitos, não é perder privilégios, é abrir mão de privilégios. Para compartilhar, para distribuir, para concretizar equidade no nosso país, é preciso que as pessoas abram mão desses privilégios. Mas as pessoas que poderiam abrir mão desses privilégios estão no topo, têm o poder nas mãos. Então, estão numa posição confortável, conveniente. Por isso que é muito difícil, realmente, a gente conseguir pautar igualdade racial efetiva no nosso país, que nós nunca tivemos uma democracia racial, vivemos muitos anos acreditando nisso, se pessoas negras não estiverem realmente ocupando esses espaços. E aí, de novo, não é uma questão identitária. Quando nós temos diversidade nos espaços, nós temos uma pluralidade de perspectivas, de pensamentos, de vivências, portanto, uma pluralidade de possibilidades de construção de uma justiça diferente no Brasil. Porque hoje nós sabemos que temos um super encarceramento. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais encarcera as pessoas. E essas pessoas são negras, né? Essas pessoas são negras. Nós temos políticas públicas que não conseguem alcançar pessoas negras. O fator raça, em síntese, é o fator que mais determina desigualdades no Brasil. Então, se falarmos em mortalidade infantil, crianças negras são as que mais morrem. Se falarmos em todas as formas de violência contra as mulheres, violência obstétrica, mortalidade materna, violência doméstica-familiar, violência sexual, feminicídios, são as mulheres negras as maiores vítimas. Se falarmos em encarceramento em massa, violência policial letal, o tal erro no reconhecimento de pessoas no processo penal que gera prisões e condenações arbitrárias, que vão atingir jovens negros. E, por fim, se eu falar em expectativa de vida, em todos os estados da Federação Brasileira, pessoas negras vivem menos que pessoas brancas. Então, é um elemento que determina as nossas vidas, do nascimento até a morte no Brasil. É necessário que nós tenhamos a capacidade, enquanto nação,
de promover um debate sério sobre esse assunto, sob pena de não conseguirmos, de fato, caminhar rumo a uma democracia. Perfeito. E vai, Rô. Não, e só acrescentando que aí reforça muito mais a importância da representatividade nos espaços de poder. Né? Porque para você ter, né, a caneta na mão para determinada população, para determinadas pessoas, é necessário que você pelo menos tenha essa vivência, né, para quem você está se dirigindo, a quem você está direcionando, porque se você vem de um grupo que vai legislar para 1% da população, você entende que é discrepante isso? Claro. E veja, tem uma questão aqui que a gente já conversou, eu e você já conversamos em outras ocasiões, que representatividade estética e cultural é importante, é parte do processo de transformação, mas não basta. A gente precisa de que as pessoas ocupem postos de poder de fato. Então, e eu já conversei isso contigo em outras ocasiões, é óbvio que a gente quer ver os nossos povos originários e a gente quer ver gente preta, por exemplo, na bancada do Jornal Nacional. Sim, isso é um fato, é importante que isso seja parte do processo de mudança. Mas é fundamental que a gente tenha os povos originários e o povo preto sendo donos de emissoras como a Rede Globo. É fundamental que a gente tenha povos originários e pessoas pretas nas cadeiras do STF, por exemplo. É disso que a gente está falando. Representatividade estética e cultural é importante, é um primeiro passo e faz parte dessa transformação. Sim. Mas não basta, porque as posições de domínio e de comando e de exercício de poder legítimo continuam sendo concentradas na mão sobretudo de homens brancos e heterossexuais. Quando Lívia traz esse dado, é fácil entender, Lívia, por que a tua fama te precede. Você apresenta isso com muita força, você apresenta dados empíricos que são irrefutáveis. Quando você olha para todo esse conjunto de fatores que ela colocou, é inquestionável perceber que o racismo é o principal motor do nosso modelo de sociabilidade. Existem dois caminhos, a meu ver. Ou você é mau caráter, entende isso e fecha os olhos, ou você é simplesmente ignorante e não compreende que a nossa sociedade funciona dessa maneira. Posso acrescentar mais um? Claro. Você não quer perder o privilégio que você tem. Exato, mas nesse caso você é mau caráter. Entende o que eu estou te dizendo? Nesse caso você entende como a coisa funciona e por benefício próprio você fecha os olhos. Agora, eu trago duas coisas para vocês duas que eu gostaria de refletir aqui com vocês. O José Martí, que é um ícone da Revolução Cubana e que o Conhecimento Liberta, o nosso ICL, tem como base, como referência, o nome ICL é em homenagem ao Martí, ele te diz o seguinte, que direitos não se pedem, se arrancam. E ao encontro desse raciocínio, o Paulo Freire te diz o seguinte, seria uma certa atitude ingênua acreditar que as classes dominantes vão permitir o desenvolvimento de um tipo de educação que permita aos oprimidos perceberem o processo de opressão. Por extensão, eu levo aí a nossa conversa. A gente vai precisar refletir acerca de medidas mais efetivas, e é isso que eu quero te ouvir, Lívia. O que a gente pode pensar em termos, por exemplo, no teu caso, no judiciário, em termos de políticas públicas, porque esperar que essas pessoas vão abrir mão deliberadamente das suas posições de privilégio, a meu ver, isso não vai acontecer, entende? Entendo. Vamos ouvir a Lívia. Primeiro, é muito importante dizer o seguinte, o racismo, as pessoas têm uma percepção muito equivocada do que seja racismo, muito limitada, eu diria. Todas as pesquisas realizadas no Brasil sobre o racismo dão conta de que existe racismo no Brasil, mas não existem racistas. A última pesquisa, por exemplo, do Poder 360, trouxe essa informação. 81% das pessoas entendem que existe racismo no Brasil, mas apenas 34% admitem que são preconceituosas contra as pessoas negras. Então, assim, é um país do racismo sem racistas. Por que essa concepção? Porque, na verdade, o racismo manifesto em ofensas, em palavras, né, é apenas a ponta do iceberg. A pontinha do iceberg. Nós temos a parte submersa do iceberg, ela é muito mais densa, profunda e complexa, que são as diversas formas de manifestação do racismo estrutural. O racismo institucional, o racismo ambiental, o racismo algorítmico, o racismo religioso no Brasil. Então, há várias formas de manifestação do racismo.
O racismo, ele é também linguagem. Porque nós temos o costume de dizer racismo é crime, pronto. O racismo é crime, é crime. Precisa haver uma responsabilização criminal das pessoas que cometem práticas racistas. Mas essa prática racista está na pontinha do iceberg. Uhum. Ela não vai mexer na estrutura, essa responsabilização individual das pessoas que cometem racismo. Então, precisamos pensar nessa parte submersa do iceberg, que ela é muito densa, muito complexa. E, para isso, nós precisamos promover transformações profundas, tão profundas quanto o racismo é. Então, essa percepção é importante. O racismo é crime, mas é também linguagem, é também fator determinante de desigualdades, é poder. Racismo é um sistema de poder, se manifesta como um sistema de poder. E ele vai se reorganizando. Por isso eu trouxe essa ideia, né, do iceberg para a nossa conversa. Ele vai se reorganizando. Conforme nós avançamos nas pautas, nas políticas públicas, o racismo se reorganiza. Por quê? As pessoas que estão com o poder nas mãos, elas fazem concessões para manter a estabilidade. Mas quando essas concessões ultrapassam o que elas entendem como natural, né, chegam a incomodar ou chegam a romper, a fissurar, eu diria, essa estrutura racista de algum modo, aí os passos de retrocesso são dados. Então, é importante que a gente consiga trazer políticas públicas consolidadas, monitoradas, eficazes. Quando nós conseguimos as cotas raciais, tem um livro Cotas Raciais na coleção Feminismos Plurais, de minha autoria, e eu trago uma linha do tempo demonstrando que pessoas negras passaram quase um século no Brasil proibidas de frequentar as escolas. A educação, que é um instrumento de ascensão social básico. Né? Então, as cotas raciais, elas são a primeira resposta efetiva do Estado brasileiro depois de quase 4 séculos de escravização. O Brasil que foi o último país do Ocidente inteiro a declarar abolida a escravidão. Então, cotas raciais são fundamentais, mas eu digo que são um primeiro e pequeno passo, embora firme. É um primeiro passo. Nós precisamos de mais políticas, nós precisamos envolver as instituições privadas, nós precisamos de ações afirmativas na política. Nós não conseguimos ocupar cargos políticos no Brasil, que são um espaço importantíssimo de transformação. E mesmo as cotas raciais, o que nós vimos durante um bom período é a ineficácia da política pública pelo que eu chamo de afroconveniência ou afrooportunismo. Pessoas que se autodeclaram negras, sem serem socialmente negras, para ocupar as vagas reservadas a pessoas negras. E aí o que ocorre é um desvio de finalidade da política pública, que não vai atingir o seu objetivo primordial, que é aumentar a presença negra nesses espaços de poder. Curioso, né? Porque a gente passa de um momento em que você não se declarava negro, né, para um estágio de conveniência, né, Lívia? A gente tem, são duas frentes antagônicas, na verdade, né? Porque você, enfim, você não tinha os benefícios sem se declarar negro, né? Você passa a ter benefícios se declarando e mesmo aqueles que não são se declaram, né? É uma inversão da lógica total aqui que a gente está falando. Né? Por isso que eu digo que o racismo se reorganiza. Ele se reorganiza, porque, na verdade, os próprios movimentos negros pleitearam que a forma de identidade racial no Brasil fosse a autodeclaração. Por quê? Naquele momento histórico, era um contexto desinteressado. Se autodeclarar uma pessoa negra, estava num contexto desinteressado. Super. Não havia direitos garantidos por se autodeclarar uma pessoa negra. Quando, pela primeira vez na história, nós temos uma consequência jurídica, né? Uma garantia de um acesso a uma vaga, que é um bem escasso, que é uma vaga na universidade, que é uma vaga no concurso público, pessoas que não são socialmente negras começam a se autodeclarar. E aí vão trazer como argumento a sua ascendência. Meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó. Não é sobre seu avô ou sua avó. Porque essa pessoa não vai assumir o cargo, não vai assumir a vaga. É sobre a pessoa que está pleiteando a vaga. Porque senão nós não vamos aumentar a representatividade negra. Então é sobre o fenótipo, porque no Brasil nós temos uma discriminação racial de marca. Ninguém me discrimina por conta da minha ascendência, ninguém me pergunta sobre a minha ascendência para me discriminar. Nós somos discriminados e discriminadas no Brasil por conta das marcas físicas que nós temos, a cor da pele, a textura dos cabelos, os traços faciais. E aí eu costumo dizer que se eu, Lívia, mulher negra, não posso utilizar da minha ascendência para me livrar do racismo, eu não consigo. Não dá tempo, né?
Raça e gênero são dois dos principais marcadores sociais e mais automáticos. Eu não consigo me utilizar desse argumento, e eu até tenho, a única pessoa na minha árvore genealógica branca é a minha avó materna. Eu não consigo me utilizar desse argumento para me livrar do racismo. Então, uma pessoa socialmente branca não pode fazer uso da sua suposta ascendência negra para usurpar essas vagas reservadas para a população negra. Então, por isso surgem as comissões de heteroidentificação, que hoje já começam a se consolidar como uma maneira de tornar eficaz a política pública de cotas raciais. Boa. E só adicionando, Lívia, que eu acho que também outro ponto importante sobre essa conversa que a gente está tendo, é que o próprio orgulho em ser negro, né, ele é muito diferente hoje em dia, né? Eu sempre fico muito brava quando alguém chega, ai, moreninha, bonitinha. Não, eu não sou morena, sou preta, sou negra. E eu vejo isso muito... Eu vejo como isso mudou ao longo do tempo também, né? Apesar que a gente está falando aqui do oportunismo e como é interessante, como você, através das políticas públicas, se sente encorajado, né, a se autodeclarar negro, eu acho que tem uma questão afirmativa, um orgulho que ele cresceu muito nos últimos 10 anos. Eu vejo muito com os meus amigos, nos lugares que eu frequento, as pessoas ao meu lado, assim, né? A gente vê o cabelo nas ruas, a gente vê as cores, a gente vê a negritude ocupando o seu espaço e assim, reagindo de certa forma, sabe, Lívia? Eu acho que é reagindo. Acho que eu não consigo achar uma palavra melhor para essa situação que foi, né, desenhada, que foi escrita e que, enfim, estamos, né, nessa luta, enfim, imbuídos em quebrar esse sistema, né, em quebrar esses espaços que não foram desenhados para a gente ocupar, né? Então, eu acredito essa transformação aos movimentos negros. A Nilma Lino, ela vai dizer que os movimentos negros são educadores e que nesse processo dessa luta emancipatória, os movimentos negros educam o Estado, educam a sociedade, educam a si mesmos. Então, quando nós vemos pessoas negras ocupando esses espaços de poder, com suas tranças, seus blacks, seus búzios, seus turbantes, essa presença ela é uma presença pedagógica. É uma presença que vai naturalizar que pessoas negras ocupem esses espaços. Agora, eu diria que, além de pedagógica, se essa presença for uma presença contra-hegemônica, que esteja apontando caminhos, que esteja trazendo propostas antirracistas, né, de mudança dessa realidade, dessa estrutura tão discriminatória que nós temos no nosso país, essa presença pode ser também transformadora. Tem uma questão que eu quero insistir e gastar um pouco mais de tempo hoje com vocês duas aqui, que é a questão da autodeclaração. Lívia fez uma fala muito interessante, considerando que o método, vamos dizer assim, foi adotado num momento em que a nossa realidade social era bastante diferente. Você contemplou isso na tua fala também. Como é que a gente segue daqui para frente? Eu queria ouvir vocês duas. Como é que a gente... Porque, veja... Eu não vou citar o nome da pessoa, mas a gente teve uma parlamentar, por exemplo, alegando que o marido dela era negro. E a gente teve uma parlamentar que disse isso no sentido de utilizar um argumento que fosse conveniente numa situação específica quando ela estava num debate com o ministro Silvio Almeida. Eu entendo que, por exemplo, uma pessoa como eu jamais vou poder dizer que eu sou negro. Passa longe disso. Mas, a partir de um determinado ponto, como é que a gente vai trabalhar com a complexidade dessa questão, entende? Porque você tem pessoas que são pardas, como é que a gente vai determinar como que vai funcionar isso? Categoria fenotípica, o tom da pele, o formato do nariz, do lábio, o que a gente vai adotar no sentido de... Porque eu concordo, a pessoa não pode simplesmente se autodeclarar negra e eu quero agora contar com os benefícios que isso eventualmente me traga, porque como você muito bem colocou, há 10, 15 anos não era assim, e ninguém queria, nessa medida, assumir essa posição. Como é que vocês sentem isso? Qual que é o caminho mais adequado para a gente seguir adiante, considerando a composição societária que a gente tem determinada hoje? Acho que o César traz um pouco sobre colorismo, né, Lívia? Vamos te ouvir. Sim.
Veja, primeiro eu digo que a autodeclaração ela é importantíssima, porque ela diz respeito ao sentimento de pertença de uma pessoa a um grupo étnico-racial. Porém, ela não é absoluta. Ela não pode ser absoluta, porque como qualquer declaração, ela pode ser falsa. Ela pode não condizer com a realidade. Então, a autodeclaração precisa ser consciente e informada. Muitas pessoas não sabem o que é ser negro no Brasil, quem é negro no Brasil. Isso é uma pergunta importante. E como eu disse, a discriminação racial no Brasil, o preconceito racial, ele é de marca. Então, nós temos que usar os mesmos critérios do racismo. Se o racismo nos afeta e torna pessoas negras potencialmente vítimas de discriminação racial por conta do seu fenótipo, é no fenótipo que nós temos que basear a política pública, certo? Agora, de fato, há situações mais limítrofes. Por quê? Eu diria que são 3 características fenotípicas fundamentais aí. Primeiro, a cor da pele. A cor da pele ela é fundamental. Por quê? Se eu tiver uma pele escura, uma pele preta, primeiro, deixa eu voltar um pouquinho para dizer que pessoas negras no Brasil são aquelas pretas e pardas. Se a pessoa for preta, ainda que ela tenha os cabelos lisos, por exemplo, ela vai ser considerada uma pessoa negra. Então, o tom da pele é primordial. Eu diria que é a primeira característica a ser avaliada, analisada. Se essa pele for mais clara, eu sou uma mulher negra parda, por exemplo. Se essa pele for mais clara, e quanto mais clara essa pele for, será necessário recorrer ao conjunto de outras características, como textura dos cabelos e traços faciais. Portanto, não é um elemento que eu vou analisar. Eu vou analisar o conjunto de características fenotípicas. E nós não podemos cair na armadilha de trazer uma metodologia lombrosiana, antropométrica. Ótimo ponto. Porque ninguém mede o meu nariz para me discriminar, entende? Ninguém vai medir minha boca. Então, ninguém vai pegar uma escala de cores para me discriminar. Então, nós não podemos incorrer nesse erro, porque nós traríamos aí um fundamento de racismo científico, inclusive. Isso, Por isso, nós temos que avaliar as características fenotípicas no sentido de pensar essa pessoa no Brasil, na realidade brasileira, ela sofre discriminação racial, ela é potencialmente vítima de discriminação racial? Essa é a grande pergunta, né? É aquela pessoa que com um jaleco jamais é considerada uma médica ou um médico. A pessoa vai sempre dizer, não, deve ser o técnico de enfermagem. Sim. Não é a professora, deve ser... A gente passa por isso, eu passo por isso diariamente. Eu tenho quase 20 anos de carreira no Ministério Público da Bahia e ainda hoje as pessoas perguntam cadê a promotora de justiça. Por quê? Porque não é natural aquela presença negra naquele espaço. Causa um estranhamento nas pessoas. Então é sobre isso. Tem um grau de subjetividade? Tem, mas o racismo também tem. Então, de fato, quanto mais clara for a cor da pele, nesse limite entre o pardo negro e o pardo branco, eu digo isso, porque cor da pele, exclusivamente, não pode ser considerada se a pessoa não for preta. Porque pessoas mais claras do que eu, em tom de pele, por exemplo, podem ser pessoas brancas. Porque se elas podem ter cabelos lisos e traços finos e a pele clara, quando você olha no conjunto, ela não é uma pessoa negra. Ela não é potencialmente vítima de discriminação racial. Mas pode haver pessoas mais claras do que eu, no tom de pele, mas que tenham o cabelo muito mais crespo do que o meu, que tenham os traços fenotípicos com o nariz mais largo, a boca mais grossa, e que nós sabemos que sofrerão discriminação racial por conta desse conjunto de elementos ou esse conjunto de características físicas. Então, é claro que tem uma complexidade, mas essa complexidade vai se dar quando o tom da pele é muito mais claro. São as pessoas negras de pele clara, por isso que se fala em colorismo. E no Brasil nós temos que reconhecer que quanto mais escura a pele, mais essa pessoa é discriminada, mais ela sofre para acessar mercado de trabalho, para acessar direitos fundamentais, né? Inclusive, mais ela sofre para acessar afeto. No nosso país isso funciona dessa maneira, né? Desde a primeira infância, como eu disse. Falou. Não, exatamente, a Lívia já trouxe, eu ia falar sobre o colorismo e como também a cor da pele, ela está diretamente relacionada ao peso do preconceito que você sofre, né? Pessoas negras de pele clara sofrem menos alguns tipos de preconceito que pessoas pretas de pele escura. Pretas são pele escura, mas negras mais escuras, né? Enfim, também tem essa questão, né, do colorismo, né, do preto mais claro para o mais escuro. Também há uma diferença aí. Lívia, eu queria voltar a falar um pouquinho do seu cargo como promotora aí na Bahia. Você disse que há quase 20 anos. E eu queria entender com você como é que você encontra o equilíbrio entre exercer a sua função, né, ser uma defensora dos direitos humanos, e a gente entende que fica
bem distante ou, portanto, mais distante do punitivismo, mas você tem uma função de promotora. Como é que você lida com todos esses pilares aí na sua profissão, com todas essas frentes? Eu lido compreendendo o Ministério Público Constitucional. Eu digo que hoje o Ministério Público precisa de uma reorientação constitucional. O Ministério Público tem como uma de suas principais funções promover o Estado democrático de direito. Não é possível promover o Estado democrático de direito sem pensar em igualdade, sem pensar numa justiça que tenha como foco os direitos humanos, mesmo na seara criminal. Os direitos humanos precisam estar no centro. Aliás, eu diria que principalmente na seara criminal, que é a seara que vai tirar a liberdade das pessoas, né? Que é a seara do direito mais gravosa. Então, os direitos humanos têm que estar permeando toda a função do Ministério Público. Com a Constituição Federal de 1988, o Ministério Público deixa de ser o órgão puramente acusador para ser um órgão de fiscalização da justiça, da legislação e da justiça, da prática da justiça. Então, para mim, é uma visão completamente equivocada essa visão de que o Ministério Público é um órgão acusador, punitivista, sabe? Inclusive, o Ministério Público tem a obrigação de pedir absolvição no caso concreto se ele não tem a certeza, né? Se ele não consegue demonstrar com certeza, durante um processo criminal, que aquela pessoa é culpada por aquele crime pelo qual ela está sendo processada. Então, eu diria que o garantismo precisa estar, né, na carreira do Ministério Público, precisa estar em todo o sistema de justiça, para que nós possamos, de fato, estar promovendo justiça e emancipação para todas as pessoas, porque do modo como está, nós sabemos quem são as pessoas que vão responder e que vão ficar presas. Eu tenho uma experiência de 8 anos na promotoria especializada de combate ao racismo, e nós sabemos que os crimes de racismo não chegam até o fim, né? O processo não chega até o fim. Quando chega até o fim, muito raramente há uma condenação. Quando há condenação, as vítimas não são reparadas. E isso eu não digo apenas com minha experiência prática de 8 anos nessa promotoria especializada, mas a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos afirmou que o nosso sistema de justiça é institucionalmente racista. Isso foi afirmado pela comissão num relatório de 2006, no caso Simone Diniz. Por quê? A comissão entendeu que, embora a legislação antirracista, inclusive criminal no Brasil, tenha evoluído, o Poder Judiciário não aplica com eficácia essa legislação. Há, portanto, segundo a comissão, uma condescendência do Poder Judiciário com a prática de racismo contra pessoas negras. Então, é muito grave pensar nesse racismo institucional do nosso sistema de justiça, e eu não vejo outra saída senão, de fato, uma eficácia das cotas raciais para que pessoas negras, indígenas, ingressem nessas carreiras, para que tenhamos diversidade nessas carreiras e para que haja letramento racial e antirracista de todo o sistema de justiça. Lívia, e você escreveu um livro que se chama Justiça é uma Mulher Negra. Conta pra gente um pouquinho o que você traz nesse teu trabalho. É justamente esse confronto de uma ideia colonial, androcêntrica e brancocêntrica do direito. Eu digo que o direito talvez seja uma das ciências no Brasil mais epistemicidas. Nós temos um foco na ideia de razão moderna, né? Uma ideia de razão moderna que tem como centro a lógica cartesiana do penso, logo existo. Eu digo que essa frase tem uma conjugação verbal muito específica. É eu penso, logo eu existo. E as pessoas que não pensam conforme essa lógica da razão moderna, eurocêntrica, não são dignas de existência. E a gente tem que lembrar que o desenvolvimento dessa razão moderna se dá enquanto pessoas negras eram escravizadas e comercializadas como propriedade de pessoas brancas. Sim. Então, é muito importante que a gente dialogue com outros saberes. O direito ele é uma área do conhecimento muito encastelada. E epistemologicamente isso é péssimo. Isso empobrece o direito. O direito não dialoga, por exemplo, com os saberes que nós temos numa comunidade indígena, numa comunidade de terreiro, numa comunidade quilombola. Então, é fundamental que o direito esteja aberto a esse pensamento pluriversal, eu diria. Essa ideia de sujeito universal não nos contempla. A ideia de sujeito universal, ela nasce a partir do protótipo do homem branco. Ela não enxerga as diversidades. E aí, nesse livro, eu vou dizer que nós queremos e precisamos de uma justiça de olhos desvendados, de olhos abertos e atentos para que ela possa enxergar as desigualdades, para corrigi-las e assim conseguir construir justiça. Para mim, uma justiça de olhos vendados não consegue transformar
a realidade, o que ela vai conseguir fazer é manter o status quo. Então é fundamental que nós pensemos um novo modelo de justiça que parta de outras concepções e que seja uma justiça pluriversal. Que ao invés de promover um afastamento em relação às pessoas, e isso é muito ensinado nos bancos das faculdades de direito, né, que nós precisamos nos afastar do objeto dos conhecimentos raciais. Eu tenho uma proposta contrária a essa, que é de aproximação. É preciso promover uma aproximação porque o objeto do nosso conhecimento são pessoas. E nós não podemos mais outrificar ou objetificar pessoas. Então é preciso se aproximar, entender as demandas, saber quem são essas pessoas, para promover efetivamente justiça, para que essas pessoas acessem seus direitos. Eu digo que nós, no sistema de justiça, somos servidores públicos, somos servidoras públicas. E é impossível servir efetivamente a um público que você não conhece, e muitas vezes nem quer conhecer. Então é preciso minimamente escutar essas pessoas, entender essas demandas, para que nós possamos ter, de fato, uma sociedade, um Estado democrático de direito. Lívia, chegou o mês da consciência negra, né? O mês de novembro. E para além dos índices de mortalidade, né? Para além das pautas de intolerância religiosa e discriminação, que mensagem você traria para esse mês de novembro, hein? A mensagem que eu traria é de que nós precisamos de todos e todas. Nós estamos cansados e cansadas de meros discursos antirracistas. As pessoas precisam transcender o discurso para alcançar a prática. Eu costumo dizer que é preciso transformar a indignação em ação concreta. Portanto, cada um e cada uma precisa se responsabilizar. Nós não estamos falando sobre culpa. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo, mas não escravizei ninguém, né? Quem não conhece essa frase, né? Eu não escravizei ninguém. Não é sobre quem escravizou, é sobre quem ainda colhe os frutos e os privilégios desse processo histórico de escravização, que foi a base da economia brasileira durante séculos. E que ainda se perpetua no formato do racismo institucional e suas diversas formas de manifestação. Então, é preciso que cada pessoa assuma a responsabilidade de mudar essa realidade, tanto nas suas relações individuais, familiares, afetivas, institucionais, profissionais, cada um do seu modo, do seu lugar de fala. É importante que possamos, juntos e juntas, mudar essa realidade. E a consciência negra vem para isso, porque não foram as pessoas negras que inventaram o racismo, né? A solução não virá apenas das mãos das pessoas negras. É preciso que todo o país esteja comprometido com essa mudança, para que nós possamos falar numa sociedade mais justa e solidária, como a Constituição nos coloca. Olívia, e aí muito tem se discutido a importância de ter uma mulher negra no STF. A gente teve a indicação do Cristiano Zanin, foi o último, e agora a gente tem, se aproxima um novo momento no qual o Lula o presidente da República vai ter que tomar uma decisão. O teu nome vem sendo muito cogitado para essa posição. Eu nunca tinha conversado contigo, te escutando ao longo dessa uma hora, é muito fácil de entender o porquê que o teu nome vem sendo tão cogitado, com base na propriedade, com base na tua eloquência, na maneira como você se conduz, é fácil entender porque que o teu nome tem tanta força nesse sentido. O que você tem a dizer a respeito dessa possibilidade de se tornar a ministra da Corte Constitucional brasileira? Veja, eu digo que essa frase, a primeira mulher negra, me causa um misto de vergonha e de esperança. Porque, afinal de contas, mais de 135 anos após a declaração da abolição da escravidão no Brasil, ainda estarmos falando em primeira mulher negra a ocupar tantos espaços, tem que ser uma vergonha para todas as pessoas no Brasil. Né? Mas o STF, em especial, é uma corte que tem 132 anos de constituída. E nessa história de 132 anos, tem espaço. Então, é fundamental pensar nessa oportunidade, é isso que eu digo, é uma oportunidade que o presidente da República tem de mudar essa realidade, de quebrar com esse pacto histórico no Brasil. Não porque é apenas importante ser uma mulher negra, não é isso. Eu acho que tem que ser uma mulher negra que tenha uma história de promoção de direitos humanos, que se preocupe de fato com a democracia, um compromisso com a Constituição.
não é qualquer pessoa negra. Nós vimos, né, nos últimos 4 anos que pessoas negras ocuparam lugares estratégicos e acabaram jogando contra a igualdade nesse país. Sim. Então, é importante toda essa trajetória e história para trazer mudança de perspectiva naquele tribunal, como em todos os espaços de poder é importante trazer uma pluralidade de visões, no fim das contas, né? E eu não vejo sentido em ser uma mulher negra única em lugar nenhum. Nunca fez sentido, hoje faz menos sentido ainda. Só faz sentido para mim ocupar um espaço como esse como uma maneira de abrir caminhos para que outras mulheres negras estejam ocupando. Também, né, uma forma de abrir caminhos para a diversidade no nosso país. Um pequeno complemento. Você acha que seria essa escolha, caso ela aconteça, seria uma marca importante no próprio legado que o Lula deixa na história dele? Porque ele seria o primeiro presidente a fazer isso, considerando a diversidade daquela rampa que ele montou para assumir o próprio cargo. Você acredita que isso... a minha pergunta já denuncia o que eu sinto da questão, mas gostaria que você falasse a respeito disso, por favor. Sem dúvida nenhuma. O presidente Lula sempre foi um presidente de romper obstáculos, né, de trazer... Ele mesmo tem a frase, pela primeira história desse país. Seria a primeira vez na história desse país. Eu acho que a gente tem que pensar numa série de questões de diversidades, interseccionalidades. Mulher, negra, eu acho que a questão territorial é importante. Nós ainda temos os tribunais superiores no Brasil ocupados por pessoas do Sul, Sudeste, né? Então o Norte e Nordeste é muito pouco representado. Então é fundamental que a gente pense nas diversas camadas que nós temos para trazer diversidade efetiva para todos os espaços. O STF, como os tribunais superiores, eu digo que quanto mais você vai subindo nas instâncias do sistema de justiça, mais homens brancos nós temos, mais pessoas da elite do Sul-Sudeste, né? Então, é fundamental que a gente traga para os tribunais o reflexo do que é a população brasileira. A justiça no Brasil precisa ter também a cara do povo. E hoje ela não tem a cara do povo. E Lívia, eu faço parte do movimento Mulheres Negras Decidem. A gente está com uma campanha forte aí pelo Brasil. A gente acompanhou o Lula na Índia, né? Fizemos também uma campanha na Times Square. É uma campanha que ganhou muita consistência, que eu acho que nem a gente acreditava que ela ficaria tão grande. Como é que você tem sentido, hein? Eu acho que foi uma campanha que, de fato, ganhou uma consistência que não há como voltar atrás. A questão foi colocada numa dimensão para toda a sociedade brasileira refletir sobre o assunto, né? Nós temos que pensar na esquerda do nosso país. Qual é a posição da esquerda do nosso país? Não pode ser uma esquerda, um posicionamento progressista, né, que não compreenda essas intersecções, que ignore as opressões de raça, de classe, de gênero, territoriais. Então, eu acho que está sendo uma forma de expandir também a mentalidade e as concepções das pessoas que se colocam nesse lugar de serem progressistas. Boa. Está proporcionando um debate, né? A gente está tirando algumas coisas debaixo do tapete também, que eu acho que são importantes, César. Principalmente na grande mídia, eu acho que a gente... É uma janela que ela permitiu várias nuances, né, sobre essa conversa, né, sobre representatividade e sobre pluralidade e diversidade, Lívia, porque eu acho que a gente fala muito, mas age muito pouco, e a gente tem que entender que a fortaleza está aí, né? A fortaleza está na diversidade porque tem que ser bom para todo mundo, né? E só vai ser bom para todo mundo se eu tiver opiniões diversas, se eu tiver vivências diversas, se eu tiver sotaques diferentes, cabelos diferentes, cores diferentes, né? Aí que está a nossa fortaleza, né, Lívia? Concordo. Com certeza. E por outro lado, eu queria acrescentar para vocês que... Veja, se você é progressista, de fato, você precisa reconhecer que existe um modelo de sociabilidade que ainda opera com base num legado histórico e cultural escravocrata. É inegável. Sim. Então, existem dois caminhos. Ou você reconhece isso e trabalha, ainda que seja com base
nas tuas possibilidades. Ainda que, por exemplo, tem esse debate que você propõe na tua fala, entre falar e agir. Muitas vezes falar é agir, entende? A despeito de não bastar. Mas muitas vezes, por exemplo, para quem é comunicador, o fato de falar significa agir, Sim. muitas vezes. Agora, a gente precisa de mudanças estruturais, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de medidas que sejam capazes de mexer a equação no nível econômico, porque na sociedade do capital, e eu não acho que isso vai mudar nos próximos 200, 300 anos, poder econômico significa emancipação popular. Sim. Então a gente precisa de medidas que sejam capazes de alterar a equação no nível estrutural. Daí a importância, a meu ver, dessa pauta que vocês no movimento vêm insistindo para que a gente tenha uma figura como a Lívia Santana, por exemplo, ocupando uma cadeira na Corte Constitucional Brasileira. Isso é absolutamente fundamental. E o Lula ele seria eternizado por essa medida. Isso seria uma cereja para coroar todo um trabalho monumental de luta por emancipação popular que ele vem travando ao longo da própria vida dele. Daí a importância de realizar esse movimento. Agora, Lívia, para a gente mexer nessa estrutura, eu não consigo ver outro caminho que não pela educação. Né? E aí a gente volta, né, para um assunto que a gente já tratou aqui, da importância da lei de cotas. Né? Acho que a gente conseguiu dar um 360, porque está tudo muito ligado, né? Concordo, a oportunidade, com a emancipação, com a questão econômica. E assim, eu não vejo outra saída, Lívia. Você vê? Não, eu acho que todas essas saídas juntas, sabe? A gente não pode, com um fenômeno tão complexo como o racismo, pensar em um só caminho. Todos os caminhos e todas as medidas que estiverem ao alcance são importantes. A educação é importante, o acesso ao serviço público é importante, sabe? A buscar impulsionar as instituições privadas a assumirem também um planejamento interno antirracista é fundamental. E de que modo nós fazemos isso? Com a isenção fiscal, por exemplo, né? Com incentivos fiscais, com a possibilidade de essa empresa ter um desempenho numa licitação com o Estado. Então, há mecanismos possíveis e acessíveis para que as políticas públicas sejam também impulsionadas para atingir as instituições privadas. Nós não vamos conseguir só com acesso ao concurso público e somente com acesso a universidades, porque ao longo desses séculos de escravização, todos os direitos da população negra foram violados. Não apenas o acesso à educação, todos foram violados. Então, nós temos que pensar efetivamente em medidas estruturais, em medidas que pensem a política pública de saúde, né? Eu fico pensando muito na interseccionalidade. Eu defendo, inclusive, no livro A Justiça é uma Mulher Negra, junto com a Chiara Ramos, que a interseccionalidade é um princípio constitucional. Nós precisamos tratar a interseccionalidade, que é essa possibilidade de pensar que raça informa gênero, que informa classe, usar para criar vulnerabilidades muito peculiares, no caso concreto, eu preciso ter essa perspectiva na política pública. Nós temos um dado no Brasil, por pesquisas da Fiocruz, que dão conta de que mulheres negras recebem menos anestesia no parto normal do que mulheres brancas. Nossa, que loucura. Sim. Vejam, se eu for analisar esse dado apenas com base na classe, eu não vou conseguir fechar essa conta. Por quê? Mulheres negras, segundo dados oficiais, são as mais pobres. Se elas são as mais pobres, elas são a maior clientela do SUS. Sendo a maior clientela do SUS, proporcionalmente deveriam receber mais anestesia no parto normal e não menos. Então, nós estamos diante de um fenômeno que tem a ver com raça, com classe e com gênero. Perfeito. Com uma mentalidade ainda escravocrata da nossa sociedade que entende que mulheres negras suportam mais dor. E por isso não precisam acessar anestesia no parto normal. Se eu não tenho uma política pública interseccional que perceba essas nuances, eu vou aplicar um princípio da universalidade a essa política pública que não vai atender a essa demanda específica. Não vai corrigir essas desigualdades. Muito bom, é isso. Interseccionalidade, a gente tem que pensar também. Lívia Santana, obrigada. Foi um prazer receber você aqui no Sinapse hoje. Muito obrigada por essa troca, por todos esses insights, né? Acho que tem muita coisa para a gente refletir
da nossa conversa de hoje, né, César? Muito, muito. Eu aprendi demais contigo, tenho certeza que a Hobbs também. Fácil entender por que você tem tamanha ressonância junto à sociedade brasileira. Você é uma potência, teu torque intelectual, as tuas ideias, a tua bagagem cultural, absolutamente notável. Obrigado, foi uma honra te entrevistar hoje no Sinapse, Lívia. Eu que agradeço. Para mim também é uma troca, sempre a possibilidade de troca. E eu também sempre aprendo muito. Muito obrigada. Obrigado, querido. Um beijo. Beijo, boa noite para você. Boa noite. É isso, né? Lívia, que é promotora lá na Bahia, que é o estado mais violento do Brasil. Pouco trabalho tem a Lívia por lá? Não, incrível. Incrível a potência intelectual dela, a eloquência, tudo a respeito dela. O nível cultural, o quanto ela domina o tema que ela está abordando, notável. Tenho certeza que vocês ficaram impressionados também e aprenderam muito com a Lívia Santana hoje. De fato, se o presidente Lula toma uma medida como essa, seria algo icônico e que deixaria um legado histórico para o próprio currículo dele, Hobbs. Seria importante, porque ele seria lembrado como o primeiro presidente da República que tomou uma medida dessa natureza. E eu falei um pouco sobre ação e palavras, que eu acho assim, a rampa é muito emblemática para a gente, né, desse governo Lula. Assim. Então, de fato, o que a gente precisa ver é a rampa, né, se materializando em todas as suas frentes. Perfeito. Sim. Uma delas seria o STF. Perfeito, perfeito. Não basta falar, você precisa adotar medidas de fato. Exatamente. Perfeito, concordo plenamente. Então, presidente Lula, tome um cafezinho com a Lívia Santana. Isso aí. Né? Ela tem notório saber jurídico. Conduta ilibada, é progressista. Uma craque absoluta da disciplina. Exatamente. É isso aí. Poderia contribuir. Imagine uma defesa ali da Lívia na corte. Porque a gente entende também que uma pessoa sozinha, né, ela não vai vencer, né? Mas certamente ela vai trazer ingredientes importantes e novos temas ao debate. Esse é o ponto. Isso é muito A força, importante. vocês têm ideia da força do que nomear, por exemplo, a Lívia Santana à Corte Constitucional Brasileira, a força que esse ato teria, isso mandaria uma onda de progressismo pelas estruturas societárias brasileiras. Você teria toda sorte de transformação ocorrendo com base nessa única medida. Isso é muito importante, Lula. Eu espero que você veja isso e eu espero que essa medida, de fato, seja contemplada na tua tomada de decisão, porque isso mandaria uma onda de progressismo por décadas a seguir. Falamos em representatividade, né? É sobre isso. Exatamente. Vamos lembrar da programação do ICL, que começa às 7 da manhã com Leandro Demore. E depois das 8 às 10h30, tem Vivian Mesquita, Eduardo Moreira, Rodrigo Viana e também William De Luca nas manhãs do ICL. Das 8 às 10h30 da manhã e às 7h30 da noite. Olha nós aqui outra vez. É isso aí. Beijo pra você. Beijo, Hobbs. Boa noite. Boa noite. E até amanhã aqui no Sinapse, sempre trazendo convidados e temas especiais. Fiquem bem. Beijo. Tchau, tchau. Pois é, chegou a hora do primeiro grande lançamento do ICL na área de filmes e documentários. Você está preparado para assistir um filme que vai te tocar profundamente e revelar uma verdade que todo mundo tenta esconder? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes
e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.